Olá a todos que nos acompanham aqui no canal, estamos chegando aqui então com mais um vídeo da atualização do El Ninho. Sejam todos bem-vindos a esse canal, aqui a gente procura trazer informações diárias sobre o tempo, com informações com credibilidade, a gente procura fazer previsões sem todo aquele sensacionalismo. A gente começa vendo então aqui esse mapinha, a gente vê a anomalia de TSM, que é a temperatura da superfície do mar atualizada desse dia 16 de janeiro de 2024. Quando a gente vê, a gente observa bem que temos o El Ninho ainda bem configurado, perdeu já um pouquinho de sua força em relação à rodada passada, ele diminuiu um pouquinho, mas nada que ainda exclua o El Ninho do oceano. A gente tem o nosso Atlântico também um pouco mais quente do que o normal, principalmente desde a costa ali do Rio de Janeiro até o litoral norte ali do Amapá. A gente tem toda essa condição desse oceano um pouco mais quente, e aqui na costa do sul do Brasil, uma mescla um pouco mais acima, um pouco mais abaixo da média. Os modelos estão variando bastante, ora bota acima, ora abaixo da média. Quando a gente pega a anomalia da última semana, a gente vê bem que temos a condição então de águas um pouco mais frias estarem se estabelecendo na região do El Ninho, na região do Pacífico Equatorial. A gente vê bem que temos essa condição então do El Ninho começar a perder força. A partir então das próximas semanas, dos próximos meses, alcançamos o pico dele. Agora então estaremos entrando em um declínio na temperatura. Vejam que deu uma esfriadinha aqui na costa leste do Nordeste e aqueceu um pouco aqui na costa do sul do Brasil, o que pode ser até benéfico para ajudar a trazer algumas chuvas um pouco mais irregulares, um pouco melhores aqui para o cone sul do Brasil. Quando a gente pega esse gráfico, então, que se refere ao Nino 3.4, fica bem claro que a gente vê que temos a temperatura ali na casa dos seus 1 grau e 3 décimos acima da média, que seria considerado no patamar de um ninho fraco a moderado. A gente tem então essa condição, a gente teve até um pico ali próximos a 1 grau e 6, 1 grau e 7 décimos. Agora o El Ninho então está caindo novamente, está decaindo e deve continuar assim então nas próximas atualizações. Por vezes a região do Nino 1.2 a gente vê bem que temos a condição de estar quase neutro. A gente vê ali 6 décimos acima da média de temperatura, o que não é nada assim muito exorbitante, muito quente ou muito frio. A gente está quase numa fase de neutralidade. Chegou a temperaturas acima dos 2 graus acima da média, 2 graus acima da média, que seria considerado já um El Ninho muito forte, um El Ninho costeiro, que é mais ao do centro-leste do Oceano Pacífico Equatorial, essa medição ali na região do Nino 1.2. A gente tem então essa condição então dessas anomalias um pouco mais abaixo da média. O Ninho está começando a perder um pouco de sua força. Quando a gente pega então agora o trimestre que vai de janeiro, fevereiro e março de 2024, a gente vê bem que temos a condição então desse El Ninho já está enfraquecendo bastante. A gente vê bem toda a condição então dessas anomalias positivas estarem sumindo um pouco do Oceano Pacífico Equatorial. A gente vê o norte e nordeste do Brasil com ainda uma condição de oceano um pouco mais quente, um pouco mais fria aqui rente à costa do sul do Brasil. Tendo esse quadro, a gente vai ter uma configuração onde a instabilidade termodinâmica deve continuar atuando aqui na região sul do Brasil. A gente tem a possibilidade, a dependência já de frentes frias, de sistemas de baixa pressão, de cavados da média e alta atmosfera, que venham a levar então à formação de nuvens de chuva. A gente passou por um excesso de chuva, agora por uma irregularidade bem acentuada na chuva, que pode prejudicar algumas lavouras de soja, ou seja, de outras variedades também. A gente tem na região sudeste e centro-oeste a probabilidade ainda desse mês de janeiro e fevereiro ser bem acima da média, com formação de algumas acas, corredores de umidade, com chuvas bem acima da média, especialmente na região ali de Minas Gerais, Espírito Santo, norte de São Paulo, Rio de Janeiro. Na região centro-oeste também a mesma configuração. A flutuação das acas, né? Uma hora ela fica um pouco mais para cima, uma hora ela desce mais um pouco. A gente vai ter então Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, principalmente o norte do Mato Grosso do Sul, com a condição então dessas chuvas um pouco mais acentuadas, chuvas um pouco mais acima da média. Na região norte do Brasil, o que deve prevalecer é a instabilidade termodinâmica. A gente vai ter a condição de bastante calor combinando com umidade, gerando então essas nuvens cumulonimbus, nuvens de chuva, que aparecem preferencialmente durante o final da tarde e noite, então no decorrer dos dias. Mas nem todos os dias vão ter chuva. Chama atenção para Roraima, que vai ser um estado bem irregular, com chuvas bem irregulares nos próximos 45 dias, mas a gente não consegue ter uma
uma base do que pode acontecer então até o próximo mês de março, porque está indicando chuvas bem abaixo da média para o estado de Roraima, o que pode ser meio prejudicial. A gente também vê a região nordeste do Brasil, a gente tem a configuração então de chuvas um pouco melhores no Maranhão e no Piauí, principalmente no centro-sul do Maranhão, sul do Piauí, meio centro-sudoeste da Bahia, centro-sul, oeste da Bahia, a gente tem a condição também dessas chuvas estarem um pouco mais fortes. Não quer dizer que no nordeste e norte da Bahia não chova, chove também. Agora os próximos 15 dias serão 15 dias bem úmidos na região nordeste do Brasil. A Bahia especialmente vai ter então bastante água precipitável para conseguir cair, então conseguir umedecer então esse solo que está precisando de bastante chuva. Mas o que a gente enxerga é um quadro de irregularidade nas chuvas na região nordeste do Brasil por conta então da atuação do El Niño, que está influenciando. Temos o Oceano Atlântico, ainda bem que o Oceano Atlântico está colaborando, está um pouco mais quente em relação à média, já dá uma colaborada, mas a gente tem a configuração então dessas chuvas ainda ficarem um pouco abaixo da média na região nordeste, mas devagarinho vai melhorando. Quando a gente pega o trimestre de março, abril e maio de 2024, a gente vê bem que já vemos uma neutralidade passando por um neutro frio no Oceano Pacífico Equatorial, indicando já a formação da laninha, principalmente a partir do mês de abril, maio de 2024. Tendo isso, a gente vai ter então um outono aqui na região sul do Brasil, ainda sob efeitos do El Niño. Não é porque a laninha está se estabelecendo no oceano que já vai mudar totalmente, tem que ter todo aquele tempo para a atmosfera responder, que é um fenômeno acoplado, né? O El Niño e a Laninha são dois fenômenos acoplados. Tá no oceano, a atmosfera vai ter que começar a responder também, mas isso demora um certo tempo. Então a gente vai ter a condição de um outono um pouco mais frio aqui na região sul do Brasil, um pouco mais úmido, chuvas mais abrangentes podem estar acontecendo, algumas enchentes. No inverno também eu estou enxergando que será um inverno bem rigoroso aqui na região sul do Brasil, ondas de frio que podem chegar até a região norte do Brasil por conta dos efeitos do Laninha, um Laninha que provavelmente está se indicando que vai ser um Laninha moderado a forte intensidade. Isso pode ajudar a contribuir na formação de ondas de frio. Teremos também a condição dessas ondas então de frio estarem avançando para áreas do Brasil, também provocando temperaturas um pouco mais abaixo da média, um frio um pouco mais acentuado. Quando a gente pega o trimestre de maio, junho e julho de 2024, a gente vê bem que temos água mais fria. Quando a gente pega julho, agosto e setembro, ali está a receita do bolo, pessoal. Vejam quanta água fria que surgiu. A gente vê temperaturas ali na casa de até 2 graus abaixo da média. Então, o que seria considerado uma laninha muito forte, já com 2 graus abaixo da média. 2 graus abaixo da média seria o patamar onde a gente estava na laninha de 2021, 2022, com temperaturas que chegaram a 1 grau e 9 décimos abaixo da média. Nem chegou a ficar 2. Mas, claro, a gente vai atualizando isso aqui no canal. Tá longe ainda esse quadro, mas a gente vai atualizando aqui para vocês no canal. Diariamente não, a gente faz uma vez por semana a atualização do El Niño e da Laninha, tá bom para vocês. Quando a gente pega setembro, outubro e novembro, a gente vê que a Laninha perde um pouquinho de força, mas segue atuando com moderada forte intensidade. Quando a gente pega outubro, novembro e dezembro, o último trimestre que a gente tem acesso, a gente vê que essa Laninha segue ainda atuando, mas já perde um pouco de sua intensidade